Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 22º dia da nossa Quaresma. Hoje nós vamos meditar sobre amor aos santos. A passagem bíblica está na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Então, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16, bem no finalzinho da Bíblia, nós vamos rezando, nós vamos pedindo que Deus nos ajude, nos auxilie para termos uma boa, uma frutuosa reflexão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a você que já passou um pouquinho já, nós estamos na metade da nossa Quaresma. Quando nós completarmos 40 dias, nós vamos estar no Domingo de Ramos. Então nós completamos 40 dias no Domingo de Ramos e aí depois nós começamos a Semana Santa. Semana Santa nós vamos ter vídeos especiais, nós vamos continuar a Quaresma depois de 40 dias, nesse período da Semana Santa, meditando cada dia, cada acontecimento, tudo aquilo que a igreja nos ensina, cada celebração da Semana Santa. Então, nós estamos na metade desse período de 40 dias que vai se encerrar no Domingo de Ramos. Muitas pessoas estão perguntando assim nos comentários: Padre, eu preciso cumprir todas as penitências de todos os dias da Quaresma, durante a Quaresma toda? Então, não precisa não. Cada dia é uma penitência diferente para nos educar, para nos ajudar. E aí, se por acaso tiver uma penitência que você percebe que vai lhe ajudar, que é possível, que vai ajudar no seu crescimento espiritual, aí você pode estender para outros dias. Mas o ideal é que cada penitência nós cumpramos pelo menos uma vez na Quaresma. Muitas delas pode ser que você diga assim: hoje eu não consigo fazer, porque hoje não dá mais tempo, mas eu vou fazer durante essa semana. Então também é possível. Então, duas informações aqui. A primeira delas, 40 dias, se encerra no Domingo de Ramos. E aí nós vamos continuar as nossas meditações na Semana Santa. E aí a segunda informação: não precisa cumprir todas as penitências durante a Quaresma toda. Imagina, teve um dia que a penitência era a confissão. Se você precisa cumprir esta penitência, você precisa se confessar todos os dias, então não tem necessidade. Então, você vai administrar o seu tempo conforme as suas prioridades, conforme aquilo que você consegue fazer. No dia de hoje, nós vamos falar sobre os santos. Os santos é um grande tesouro da Igreja Católica. Tem uma passagem, e aí daqui a pouco o padre vai para 1 Pedro, tem uma passagem que diz assim: no começo da Igreja, ali pelo ano 200 e pouco, mais ou menos, pelo ano 300, nós tínhamos Lourenço. Lourenço era um diácono que estava em Roma. Ainda muito jovem, ele visitava aqueles que estavam enfermos, aqueles que eram catecúmenos, ou aqueles que viviam nas catacumbas. Ele fazia um serviço social muito importante e muito bonito. E aí, de repente, ele foi pego pelo Império Romano. O Império Romano disse assim: você vai ser punido por você estar propagando deuses que não são os deuses do Império. E aí você tem uma possibilidade de escapar dessa condenação. Vou te dar 3 dias, você vai trazer todo o tesouro da igreja aqui para o Império. E aí ele pensou assim: missão dada, deve ser, principalmente se for em um bom sentido, se for por um bom sentido, missão dada deve ser missão cumprida, principalmente se for para a santidade. E aí ele pensou: tá bom, vou trazer todos os tesouros da igreja aqui. E aí
o imperador, o responsável pelo império, pensava assim: olha, vamos ver, muito dinheiro, muito ouro, essa religião que tanto cresce deve ter muitos bens. E aí passou 3 dias, de repente veio São Lourenço e disse assim para aquele mesmo representante: eu trouxe todo o tesouro da igreja, mas não é tão fácil de colocar aqui na sua frente, preciso da sua ajuda. Eu coloquei em um local que está ali do outro lado da rua, precisa virar a esquina. E eles foram rapidamente. Quando eles chegaram, eles tiveram ali uma grande surpresa. Encontraram doentes, pobres, idosos, pessoas ali muito frágeis e com muitas dificuldades. E eles disseram: você está zombando do império, você vai pagar por isso. Colocaram Lourenço em uma grelha mesmo, como se fosse fazer churrasco, e aí acenderam um fogo e ele estava assando. Diz a história que ele assava de um lado, e aí de repente ele olhou e disse assim: olha, desse lado já está assado, pode virar do outro. E aí viraram ele do outro lado e disse que o corpo, ele não se consumia, ele não virou cinzas como qualquer outro corpo. E assim morreu Lourenço. Que história linda. Na época dos anglicanos, na Inglaterra, ali no século XVI, havia um grande santo, Thomas More. Ele era uma pessoa que trabalhava para o rei Henrique VIII, que foi um daqueles que fez esse grande desastre que foi a separação da igreja fundada por Cristo. João Calvino, Martinho Lutero, o rei Henrique VIII, essas pessoas, elas foram usadas sem dúvida nenhuma pelo mal, pelo demônio. Padre, que isso, padre? Que isso? Como que você pode dizer que foram usados pelo demônio? Jesus, ele disse: a minha igreja, a igreja de Cristo não é para ser dividida. E aí eles se dividiram. E aí disseram a ele: Thomas More, você terá liberdade e você terá um grande cargo no império se você negar a Igreja Católica, se você negar o Papa. Ele disse: eu não nego, eu não nego, eu não nego. E aí diz que colocaram ele em uma guilhotina, ele estava deitado, e aí iam abaixar a guilhotina. E ele não negava a fé. De repente ele disse assim para as pessoas: eu só tenho um pedido. Aí todos: opa, vai negar a fé, vai ser um que vai vir para o nosso lado. Qual que é o seu pedido? Ele disse assim: olha, meu pescoço, ele é muito curto, ele é muito pequeno, vocês tomam cuidado para não errar o golpe, senão vai ficar feio para vocês. Eu estou pronto. E aí morreu com bom humor, morreu ainda fazendo piada e tranquilo. Esses são os santos, esses são os santos. Os santos são os heróis da nossa fé. Olha, as pessoas, eu fico tão triste, protestantes falando mal de santo. Como que os protestantes foram envenenados, não estou generalizando, não estou dizendo em todos os sentidos, como que os protestantes foram envenenados, perderam o senso, não é nem senso religioso, é o senso comum para refletir o óbvio. Ser contra Nossa Senhora, ser contra Lourenço, Thomas More, ser contra São Pedro, ser contra Santo Agostinho, porque chama de santo. Que isso? Onde que a pessoa chegou? Não tem explicação, não tem explicação. Então os santos são os grandes heróis da fé e Deus nos chama à santidade. Vejamos o texto e depois nós vamos meditá-lo durante o nosso dia. 1 Pedro capítulo 1, versículos 13 seguintes. Por isso, cingidos, mentalmente sóbrios, colocai toda a vossa esperança nessa graça que vos será concedida quando Jesus Cristo se revelar. Filhos, como filhos obedientes, não vos deixeis modelar pelos desejos de antes, quando viveis na ignorância. Pelo contrário, visto que é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso agir, pois assim está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não gosto dos santos. Você não gosta dos santos? Você não gosta de Jesus? Não gosta dos santos? Não gosta da Bíblia? A Bíblia está pedindo para a gente ser santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. O que significa ser santo? Para nós existe uma moldura, existe uma forma. Sabe quando você faz... Não sei se existe isso ainda. Sabe quando faz sorvete em casa? Sabe quando faz ovo de Páscoa em casa? Você tem a forma, e aí você coloca o chocolate lá dentro, ou coloca os ingredientes, aí você coloca no congelador, mas tem que ter a forma. Então nós temos uma forma que é Jesus. Nós temos que entrar dentro de Cristo, nos parecer com Ele, e aí nós seremos
santos. Penitência de hoje, estude um pouco sobre um santo que você gosta. Muitas vezes nós pesquisamos tanto na internet, então gaste ali pelo menos 10 minutos para você pesquisar sobre a vida de um santo. Vá ali no Google ou no YouTube mesmo e escreva o santo que você gosta, Santo Agostinho, o santo que você gosta e diga assim, história de um santo. E aí você vai ler ou ouvir o vídeo. Aqueles que estão nos grupos de WhatsApp vão receber um texto de Santo Agostinho, escrito por ele, que vai ajudar na nossa meditação. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, deixa o padre ler aqui a nossa penitência. Amanhã é quinta-feira. Quinta-feira é um dia que nós vamos tratar diretamente da igreja. Então é um dia que está muito bonito. Pode preparar aí o Evangelho de São Mateus, capítulo 16. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos, barco à vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro diante de ti, um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma, e em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer se o coração já disse? Te